Escassez de combustível condiciona a subida drástica das tarifas dos mototaxistas em Malema. Jovem espancado até a morte por populares, alegadamente fazer desaparecer órgãos genitais de um menor na localidade de Niose. Representante da OTM preocupada com o aumento de jovens desempregados. Boa noite, caro internauta. Seja bem-vindo a mais uma edição do Infomalema da OTV. Escassez de combustível condiciona a subida drástica das tarifas dos mototaxistas em Malema. A escassez de combustível nas bombas de abastecimento e a subida dos preços no mercado informal levam vários mototaxistas a aumentarem o custo das rotas, justificando a medida com os elevados gastos na compra do produto. Vamos aplicar um sistema de caixa aqui para o mercado. Ele não vai aceitar pagar o mesmo valor. Por quê? Esse valor é muito elevado. E nós, quando aplicamos isso, é porque queremos ficar com lucro durante o preço, a subida do combustível. 1 litro eles fazem 400, 500 a 400. Então nós como taxistas é muito complicado. Sou um taxista, estou aqui no hospital. E antigamente nós cobramos 30 meticais a 25 meticais para cada cliente que sai daqui para a estação e 50 meticais daqui para o bar da Pedreira, mas agora já subimos também porque se nós pusermos 1 litro ali, dos 300 também queremos ganhar uma metade daquele valor ali. Uns 50 meticais, então daqui para a estação são 50 meticais. Daqui para a Pedreira estimulamos a 70 a 80 meticais. Perante a situação, o diretor do Serviço Distrital de Atividades Econômicas de Malema repudiou o aumento drástico das tarifas, considerando que a medida prejudica a população e condenou de igual forma a venda ilegal de combustível nas bermas das estradas por representar perigo à sociedade. É a venda de gasolina ou os combustíveis com preços de especulação. É uma pessoa que comprou abaixo de 90 meticais. Sem piedade, repito, sem piedade, vai vender esta gasolina a 300, 400. Há quem exagera do preço para 500. Então, este comportamento é que não ajuda, não é um comportamento ajustado para todos que pretendem usar qualquer tipo de combustível. A entidade reconheceu que a solução do problema não depende apenas do nível distrital, mas apelou aos mototaxistas para evitarem aumentos exagerados e aos vendedores informais para cessarem a especulação e a comercialização ilegal do combustível. Proibimos fazer especulação de transporte, proibimos fazer especulação na questão de combustível. A forma de travar este assunto não depende do nosso país, não depende da província, quanto menos vai depender do nosso distrito. De referir que não é a primeira vez que o distrito enfrenta a escassez de combustível, levando as autoridades a reforçarem apelos contra a especulação e a ilegalidade. A Edilidade da Vila de Malema entrega doates a jovens e desmobilizados de guerra no âmbito do DDR. Um total de 24 jovens e desmobilizados de luta do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração social receberam do Conselho Municipal da Vila de Malema direitos de uso e aproveitamento da terra. Falando a jornalistas, Nelson Humberto, edil da Vila de Malema, disse que o ato tem como principal objetivo promover acesso seguro à terra e a atribuição dos doates constitui um passo importante para a edilidade, assim como os beneficiários. Ao seu todo, hoje são 24 beneficiários, dos quais 17 são do DDR, da RENAM, que o Conselho Municipal fez a entrega dos seus doates, e os restantes são jovens da nossa própria autarquia. Nós, como Conselho Municipal, sempre tivemos esse desafio. Recentemente, há menos de 2 meses, já estivemos a demarcar talhões para a juventude e, por sinal,
demarcamos cerca de 50 talhões num dos bairros chamado Comé, e é este bairro por onde foram parcelados estes talhões. Os beneficiários manifestaram satisfação pelo apoio recebido, sublinhando da importância da iniciativa para o futuro melhor. Para mim, eu vejo um sentimento de e nesta oportunidade acredito que muitos outros alunos também precisam ter isso. Então, para mim é um sentimento muito bom. Ainda pedir o governo aos outros que tiveram esta oportunidade e encorajar também esses jovens que ainda não conseguiram ter a manter-se em calma, esperança, não é? Que um dia como este também terão. O importante é cada um agradecer, não precisa do pouco daquilo que tem. Epa, masikini mbekela kulewa anabo yare na konservao na hiba terene hina konfirmar ni hina kalani força para o na para não ter uma coroa yao. Direito de uso e aproveitamento da terra em Moçambique é um regime jurídico que permite a cidadãos e empresas ocuparem e usarem a terra, que é propriedade do Estado, garantindo segurança jurídica contra conflitos. A avaria grave da máquina de processamento de tabaco reduz a cadeia de produção da empresa Sonil. Instalada no distrito há mais de 25 anos atrás, esta fábrica dedicava-se no fomento, produção e processamento em produtos acabados através do tabaco. Atualmente, a fábrica viu-se reduzida às suas funções devido à avaria grave que afeta a principal máquina destinada ao processamento do tabaco. Que vai continuar a ser armazéns, só vai baldeando matéria-prima para a fábrica. Já não haverá mais processamento? Processamento? Não haverá. O processamento vai ser feito em Nampula, nessa nova fábrica. Porque antigamente aqui o tabaco saía processado, já para no mercado. Mas no momento já aqui só sai tabaco não processado, para logo no Malawi, e lá no Malawi é processado, do processado pronto vai para o mercado para ser vendido. Sim. Aqui só sai próprio tabaco só. Sim. Não processado. Devido a esta avaria, a empresa passou apenas a fazer o fomento do tabaco, seleção e venda aos mercados nacionais e internacionais. Mas não vai tirar tudo, uma parte vai ficar. Mas peças que estão lá, já muito antigos, okay? Eles não vão conseguir reabilitar aqueles. Qual é o destino do tabaco produzido em Malema? Nós recomendamos para os chefes dessa fábrica fazer o esforço de fazer tudo a funcionar, que fizessem mais mobilização, que trouxessem mais recursos, que podem ajudar a empresa a subir mais ainda, para empregar mais trabalhadores, porque o nosso distrito tem muitos jovens que trabalham. Então, se a empresa tiver mais outras boas máquinas a funcionar, eu acredito que terão mais jovens a trabalhar nessa empresa. Então, é o desafio que eles devem fazer para ver a empresa funcionar, para albergar mais trabalhadores. Porque, de princípio, teríamos, na verdade, uma fábrica, porque o tabaco produz-se no distrito de Malema, mas nós não temos nenhuma fábrica no distrito de Malema. Então, gostaríamos mesmo se pudesse se fazer o esforço de termos uma fábrica no distrito para o processamento de tabaco, porque é aqui onde se produz o tabaco. Do momento, a Sonil conta com 15.000 produtores nos distritos de Malema, Ribau e Lalaua que produzem o tabaco para a empresa Sonil. Edil de Malema destaca avanços e desafios laborais nos 50 anos da luta sindical.
Falando à margem das celebrações do Dia Internacional dos Trabalhadores, um dia marcado por uma marcha que juntou profissionais de diferentes setores em demonstração de união e valorização do trabalho, o edil destacou que a passagem dos 50 anos de luta pelos direitos laborais e sindicados representa um marco histórico de conquistas importantes para os trabalhadores. Ao assinalarmos 50 anos de luta pelos direitos laborais e sindicais, reconhecemos progressos concretos desde a valorização do trabalho até o fortalecimento dos mecanismos de proteção e representação dos trabalhadores. No entanto, reconheceu que, apesar destes progressos, continuam a existir fragilidades preocupantes. Assim persistem fragilidades que não podem ser ignoradas. A informalidade, a precariedade e as desigualdades continuam presentes, inseridas num contexto mais amplo de debate internacional sobre a justiça social e inclusão econômica. O responsável apelou, por isso, à continuidade do debate e da ação em torno da justiça social e inclusão econômica como caminhos essenciais para garantir direitos mais justos e universais para todos os trabalhadores. Governo Distrital de Malema avalia a implementação de Plano Econômico e Social e analisa Plano Anual de Churulo 2025. O Governo Distrital de Malema reuniu na última terça-feira, nesta sala de sessões, para a quarta sessão ordinária, onde apreciou relatórios sobre o nível de implementação do Plano Econômico e Social nos postos administrativos de Malema Sede e Mutual para o primeiro trimestre do ano em curso. Igualmente, avaliou o relatório anual do posto administrativo de Churulo referente ao ano 2025. Falando em imprensa, Ismaila Silimani, porta-voz da sessão, deu a conhecer que o posto administrativo de Churulo recenseou para o serviço militar cerca de 31 mancebos dos 50 planificados. Em relação ao relatório do posto administrativo de Churulo, ficamos a saber que da meta de 50 planificados para serem recenseados para o serviço militar obrigatório, foram recenseados apenas 31. Isto nos conduziu a um incumprimento da meta deste recenseamento militar. Também tivemos uma contribuição dos impostos de construção nacional, que aliás de receitas, em cerca de 215.667 contra 735. Também é um valor que precisou de uma orientação. No que refere ao nível de implementação do Plano Econômico e Social do posto administrativo de Mutual, Sumaila disse que foram semeados 51.060 hectares e prevê-se uma produção de cerca de 146.937 toneladas de produtos diversos. Foram semeadas uma área de 51.060 hectares contra 47.769 hectares, o que significa que estamos acima de 100%. E estão a prever uma produção em cerca de 146.937 toneladas de produtos diversos. Como também incentivamos, abordamos bastantemente sobre assuntos de receita, ficamos a saber que Mutual coletou 65.245 o que significa 50% da execução desta receita, portanto ainda faltam 50%. E a saúde está saudável, como dizemos, desculpa a redundância, mas um dado por adquirir é que
há avanços significativos na eletrificação de comunidades rurais que não tinham energia. O caso concreto foi recentemente eletrificado o bairro de Mulicana e o bairro de Coroma. Proposto anfitrião Malema Sede fez menção ao cumprimento em 50% do recenseamento militar ao atingir 429 contra 780 macebres previstos. A situação da água neste posto, a cobertura é de 42,2 e acabamos sabendo de que o posto administrativo de Malema Sede tem cerca de 124 furos de abastecimento de água contra 130 que eles têm, algumas estão avariadas. E Sumaila Silimani classificou de forma positiva a implementação das ações nos pontos em destaque. Representante da OTM preocupada com o aumento de jovens desempregados. A representante distrital da Organização dos Trabalhadores de Moçambique manifestou na esteira da celebração do dia 1 de maio a preocupação com o aumento de números de jovens desempregados no distrito. Segundo Jofestina Paua, muitos jovens com formação técnico, profissional e universitário continuam sem oportunidade de trabalho, o que gera frustração e aumenta a vulnerabilidade ao trabalho precário. A OTM defendeu a maior aposta na formação profissional alinhada às necessidades do mercado, incentivos às pequenas e médias empresas e programas de estágio remunerado. A representante pediu também que o setor privado abra mais portas para a juventude e que o Estado acelere projetos estruturantes que gerem emprego. Acompanhamos com tristeza o aumento de jovens desempregados. Pedimos aos representantes do governo, organizações não governamentais e outras individualidades na promoção de postos de trabalho para a camada juvenil, mas também aproveitamos esta ocasião para enaltecer o empreendedorismo como solução paliativa dos jovens e a população em geral para fazer face à raridade do emprego. No seu discurso, Paua disse ter acompanhado com tristeza o aumento salarial e que não assenta com os preços dos produtos de primeira necessidade, tendo avaliado como sendo aumento injusto. Em relação à situação salarial, não há justiça, visto que deparamos-nos cada vez mais com problemas, sobretudo na subida de preços dos produtos de primeira necessidade, comparando com aquilo que consideramos como salário mínimo. Olhando o atual custo de vida aliado à inexistência do combustível, tudo pode subir. E o que recebemos serve somente para salvaguardar 1/3 das nossas necessidades. Por ocasião desta data que celebramos hoje, solidarizamos-nos com os trabalhadores que se encontram nas zonas críticas ou de conflito no norte do nosso país, na sequência dos ataques perpetrados pelos insurgentes, bem como da situação paralisosa e estiagem no centro e no sul do nosso país. Em Malema, para além dos discursos e momentos culturais, a cerimônia foi antecedida por uma marcha dos trabalhadores exibindo cartazes e discos. Chegado este momento, convidamos a si, caro internauta, a acompanhar o boletim meteorológico para esta semana. Hoje, domingo, temos a máxima de 30 graus e mínima de 18. Amanhã, segunda-feira, máxima de 31 e mínima de 18. Terça-feira, máxima de 31 e mínima de 18. Quarta-feira, máxima de 31 e mínima de 19. Quinta-feira, teremos uma máxima de 31 e mínima de 19. Sexta-feira, máxima de 31
e mínima de 17. Sábado, máxima de 31 e mínima de 18. Vamos observar um brevíssimo intervalo e voltamos já. Wetin be this? Gang. Vizinho, oi, mamagese. Desculpa, mano, Bauê, tu nem desvalele, não é maguese. Nem desvalele, vizinho, nem desvalele. Vizinho, nem desvalele, espera, vizinho. O senhor não sabe que roubar energia é crime? Sei, vizinho, me desculpa, meu vizinho. Mas, vizinho, não sabes que quando roubas energia aqui na tua casa, prejudicas a todos nós, os teus vizinhos? Vai, você me lama guese, temos problemas de energia. E Macau é, não desvalele, vizinho, não vai ser feito mais. Não, está errado. Família, o roubo de energia é crime. Denuncie através do número 800 145 145. A sua denúncia é muito importante porque ajuda a combater a corrupção e proteger a todos os clientes. Já agora, denuncie cobranças ilícitas pelo número 800 145 145. EDM, iluminando a transformação de Moçambique.
Voltamos a apresentar o Info Malema da OTV e desta feita vamos à nota que dá conta que trabalhadores destacam avanços e apelam ao diálogo laboral. Em representação dos outros trabalhadores ouvidos pela nossa reportagem, a fonte considera que, apesar dos desafios ainda existentes, há sinais de valorização e usufruto de direitos em diferentes setores, desde empresas privadas até instituições públicas. Em termos da valorização, na parte de todos os funcionários que estão no Estado, eles têm aquele mérito de todos o respeito e que exigem segundo a Equifai, né? Então, nos setores privados também têm obedecido à lei interna, que deve valorizar e não escravizar o trabalhador. Defende, no entanto, que diante de possíveis injustiças laborais, os trabalhadores devem privilegiar o diálogo e os mecanismos legais, evitando a violência no ambiente de trabalho. Gostaria de dar uma informação a todos os funcionários que nós não pautemos com violência. Temos que exigir consoante como rege as leis, os direitos, a nossa revogação, a nossa preocupação. Temos que procurar as pessoas mais entidades competentes para a resolução e não violência. Jovem é espancado até a morte por populares alegadamente fazer desaparecer órgãos genitais de um menor na localidade de Niose. Aparentemente, o jovem de 20 anos de idade foi espancado até perder a vida por ter sido acusado com este menino de 11 anos de idade de fazer desaparecer seus órgãos genitais de forma mágica. Mas, minutos depois, o rapaz disse voltar à normalidade dos seus órgãos. Em consequência, o pai do menor partiu para a detenção do jovem em causa, mas nega ter submetido o malogrado a maus tratos populares. Como o cara me ligado no Manacole, tempo de venir aqui no hospital. Tem uma polícia lá já na vida que o povo que arrer, quase que a nera aquela to no uso o povo tem arre vai chamar no halmene. Assunto le a ver valen caso la chanensha. Diz que ambar le mana ko le panama no kam garle. Cha sa kumelo en caso la sanen. Nem ka wera wi no le hato ko ne que sa kuma ba bale. Tungora uma sane. Como o povo le arrer. Vera kaputo wa panyu baba. Hinso la tani arne ye baba. Lekin era kam chuo se kina tuma ye na bahara furku. Ole nu kuma po haga. Paneno to ni sentire ye manera awe haye. Abinya o muchi magela. Hinso la nduru muchi magela mo meshe ye tihen on ro consultar sana manene yo. Essa mesmo começaram a lhe bater até eu ouvi também, mas eu já vi. Quero dizer, no meu lado, foi mal, mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar, se fosse acontecer comigo essa coisa, ia fazer o quê? No meu lado, aconteceu um erro mesmo. A reportagem da OTV confirmou a morte do cidadão através do diretor clínico do Centro de Saúde de Malema, que afirmou ter dado entrada naquela unidade sanitária por volta das 16h56 de segunda-feira, de um jovem com ferimentos graves no crânio, onde o mesmo veio a perder a vida por volta das 20 horas do mesmo dia. A vítima terá entrado aqui pelas 16h56, em um estado grave, com múltiplas feridas ao nível da cabeça, nesse caso no couro cabeludo, que demonstrava que a vítima levou golpes de objetos de natureza cortante. Os cortes foram muito profundos que atingiram o crânio. Então, neste caso, a vítima, nesse caso, teve o traumatismo crânioencefálico grave, uma contusão cerebral grave, e uma hemorragia cerebral, porque tinha sinais de sangramento
nas narinas, nos ouvidos e na boca. E pelas 20 horas e 45, a vítima não sobreviveu devido ao estado grave que se encontrava. As autoridades sanitárias dizem não existir evidências científicas que comprovem através de um simples toque que faça desaparecer os órgãos genitais. Para a medicina legal, este fenômeno está aliado ao mito e apela à calma social. Então, na verdade, não existem evidências científicas que comprovem de que um toque, um abraço, possa fazer com que haja um desaparecimento espontâneo de órgãos genitais. Não existem evidências em literaturas de medicina. Raimundo Nlelo, chefe da localidade de Neos, desaconselha a população à prática de tais atos, entretanto, da violência sem antes da denúncia às autoridades competentes. Nós falamos com a liderança, vamos falar com a liderança para apelar à população que esse fenômeno não pode acontecer mais. Caso acontecer isso, é preciso levar a pessoa diretamente até na autoridade antes de fazer crime. A nossa reportagem tentou ouvir os depoimentos da Polícia da República de Moçambique a nível do Comando Distrital da PRM em Malema. Esta refutou dar quaisquer declarações sobre o caso. Entretanto, este fenômeno está aliado à síndrome de coro, que é caracterizado pelo transtorno mental ligado à cultura e ansiedade aguda e pânico. Distrito de Malema foi atribuído um total de 18 jovens para o serviço militar obrigatório, edição 2026. Decorrerá de 25 a 30 de maio do presente ano o primeiro turno de incorporação de recrutas do Serviço Efetivo Normal e Cívico de Moçambique. Para o processo, diferentes etapas são cumpridas. Entretanto, o Distrito de Malema foi atribuído 18 jovens nesta fase, como deu a conhecer Francisco Penetti, recenseador distrital de Malema, após afixar a lista dos convocados no serviço militar obrigatório referente ao ano 2026. Dizer que o Distrito de Malema já foi atribuído 18 jovens. Então, estão aqui as listas que nós ontem fixamos e a posterior vamos incorporar dia 19 de maio até às 7 horas. Os jovens devem estar presentes aqui na Secretaria Distrital de Malema. No caso de Malema, é um número muito ínfimo. Nós prosperávamos pelo menos sejam 40 jovens envolvidos neste processo. Mas com 18, o Distrito de Malema não é suficiente. Penetti disse que antes do dia 19 de maio, data específica para a partida da cidade de Nampula, os selecionados deverão apresentar-se na Secretaria Distrital de Malema nos dias 14 a 15 do mês em curso para participar do processo denominado picagem. Dia 14 a 15 de maio devem se fazer presente, porque depois de nós lançarmos a informação na rádio, cada um tem que chegar e dizer que já estou aqui, já estou aqui, já estou aqui. Nós temos que picar. É um processo de picagem. 14 a 15, vamos fazer um processo de picagem. Quer dizer, 14 a 15 de maio é para querermos picar quem está presente ou não. Dia 19, até às 7 horas, temos que fazer em parque. O recenseador apela aos convocados e seus familiares para que colaborem com as autoridades locais, acautelando o cumprimento rigoroso dos prazos e orientações. Destacou ainda a importância do serviço militar obrigatório como um dever cívico que contribui para a defesa da soberania nacional e para a formação profissional. Esta parte aqui é muito importante. Primeiro, queremos apelar aos jovens. Desemprego em Moçambique. Este é o primeiro ponto. Desemprego em Moçambique. Esta parte aqui é muito importante. Nós queremos a cobertura total dos jovens que estão envolvidos aqui. Queremos dirigir no mercado de emprego aos jovens. Segundo, o não cumprimento deste processo cabe a responsabilidade do próprio jovem. Onde vai concorrer, vai ter impactos negativos, porque tudo já está sistematizado. Quer continuar a estudar, quer concorrer,
quer carta de condução, aqui dita, todo esse sistema não cumpriu, vai ter impacto negativo. E importa salientar que o distrito de Malema, no presente ano 2026, recenseou para o serviço militar um total de 496 macebos dos 900 previstos. No desporto, a Escola Básica 25 de Junho derrota a Escola Básica de Namutiro em partida amigável. A Escola Básica de 25 de Junho teve uma manhã eletrizante no campo de futebol da Escola Básica de Namutiro ao derrotar por 2 bolas sem concorrência em jogo feminino. Já em masculino, a turma de Namutiro foi derrotada por expressivo 5-2, numa clara evidência que a formação de 25 de junho mostrou superioridade em todos os níveis da partida. No final dos 90 minutos, o técnico principal da 25 de junho fez uma leitura positiva das 2 partidas e disse que o objetivo principal foi derrotar os seus pupilos. Até citou jogos. A equipe trabalhou. No primeiro jogo o árbitro queria assim meter erros e daí recuperou. Mas muito obrigado também à escola de Namutiro. Trabalharam muito. Qual foi o objetivo desse jogo? A experiência entre as escolas. Até em diante vou esperar a escola também, que aproxime lá, do outro lado também, sempre trocarmos experiências juntos. Por seu turno, Adelino Daúdo, treinador da coletividade de Namutiro, caracterizou a derrota atribuindo a falta de treinos da sua equipa. A falha foi de preparação, na verdade, era antes de conhecer bem os meus atletas, os meus jogadores. Na verdade, na parte de futebol, na parte de feminina, falhou-se muita coisa, falta de treinos, muitas não vêm treinar. Por isso, perdemos coração. As 2 equipas voltarão a se cruzar nos próximos dias, já no campo da Escola Básica de 25 de junho. E assim que termina o espaço informativo da OTV, voltamos numa próxima oportunidade.